Olá, pessoal. Então, na última aula nós falamos sobre pilha e apontador de pilha, né? Sobre a importância, como é que funciona, tamanho, para que serve. E nós vamos seguir essas aulas de tecnologias utilizadas em sistemas embarcados, agora comentando um pouquinho sobre ordenação e alinhamento de dados, que é algo que para embarcados faz muito sentido e é muito importante, mas quando a gente programa em alto nível, nem sempre isso é tão relevante, né? Como nós somos focados aqui em programação de baixo nível para embarcados, com certeza essas são informações extremamente relevantes que vão ajudar vocês a programar melhor um sistema desse tipo, né? O que é ordenação de dados, então, pessoal? Existem processadores que são Little Engine, processadores que são Big Engine e tem processadores que são B-Engine, tá? Mas por que existe isso e o que significa isso? Simplesmente pelo fato, pessoal, de que um fabricante ou outro resolveu organizar a memória de uma maneira ou de outra maneira. Então, lá nos primórdios, né, a Motorola, que desenvolvia alguns processadores que competiam com o Z80, 8051 até o X86, começou a desenvolver uma arquitetura de processador baseada em alinhamento de memória, ordenação de dados Big Engine, né? O que isso significa? Se eu pegar um inteiro num processador de 32 bits e guardar ele na memória, na verdade ele vai ser guardado byte a byte. Um número Big Engine, ele tem o valor mais significativo, imagine que isso aqui é um valor em hexadecimal, guardado no menor endereço, ou no início da memória, né? Então, se eu partir do pressuposto que A é um endereço 0, né? Então eu vou ter essa parte mais significativa no endereço 0 e a parte menos significativa no endereço 3. Tá? Então o Big Engine seria a extremidade maior primeiro, né? Ou o mais significativo primeiro. Já o Little Engine, pessoal, vai pegar esse mesmo valor aqui e vai organizar da seguinte forma: o menos significativo ele começa no menor posição do endereço. Então, a extremidade menor primeiro, né? Então, quando eu olho, assim, o ser humano olha a memória, é mais natural a gente olhar a memória no estilo Big Engine, né? Porque ela vai estar, se essa memória tivesse de lado aqui, ela vai estar no formato que eu estou acostumado a ler, né? Mas vários processadores, e entre eles, por mais que o ARM seja B-Engine, o padrão dele é Little Engine hoje, né? Para vários processadores é importante essa forma com que eles ordenam dados, porque isso tem impacto quando eu estou programando acesso a periféricos, quando eu estou programando comunicação de dados, entre outras coisas, né? Então, notem esse caso aqui que eu trouxe como exemplo, que é bem interessante ver que um código em C, que a princípio deveria ter o mesmo comportamento, ele tem comportamentos diferentes se eu troco a ordenação de dados em um dado processador, né? Isso aqui é um caso aí na internet que eu achei. Ó, o cara conta que tinha um caso onde eu tinha resultados diferentes para as variáveis locais de uma função, né? Então, o que o cara tinha? Ele tinha uma string do lado de um array de longs, um vetor de longs, né? E o código tinha um erro, onde essa string tinha um overflow. Então, ela tinha lá, por exemplo, o texto teste, e na hora que ele ia printar, aparecia lixo depois de teste, né? Daí ele diz aqui, ó, no sistema IRIX, o código funcionava, né? No sistema Linux, ele não funcionava.
Daí o cara foi investigar e ele percebeu que a string, vamos ver, ela estava terminando do lado do array de longs, né? Então, se eu pegar um sistema Big Endian e esse array de longs tinha dentro do long um valor que não era tão grande, o valor mais significativo, ou o byte mais significativo, era 0. Né? E ao ser 0, o que acontecia? Ele era interpretado como caractere finalizador dessa string. Né? Então, parecia que funcionava. Já no sistema Little Endian, que era baseado em Linux, eu tinha um array de longs e o menos significativo era a primeira informação. E o menos significativo, dificilmente, ele é 0. Né? Então, como ele era não 0, causava de aparecer um lixo no final da string. E esse lixo, na verdade, era o dado desse array de longs. O que causou isso aí, pessoal? Na verdade, a causa disso é porque tem um erro na programação em que essa string aqui não estava finalizada, ela não tinha um caractere /0 no final. Então, ela dependia do que estava depois da memória. Né? Bom, isso é relevante para a programação que leva em consideração a ordenação de dados? Não é, pessoal. O cara programou errado, de certa forma. Né? Mas é um indício de que nem sempre as coisas se comportam da mesma forma se eu tenho um processador do tipo Big Endian ou um processador do tipo Little Endian. E a questão é que nem sempre é só o processador que é Big Endian ou eu posso ter um protocolo Big Endian, eu posso ter um arquivo Big Endian. Então, já vamos falar sobre isso. Né? Então, basicamente, um valor de 658.188, né, que é A, B, C, né? Se for numa memória Big Endian, ela vai ficar assim. Se for num processador Little Endian, ele vai ficar assim na memória. E isso também funciona para valores de 16 bits. Então, 1620 vai ficar assim num processador Big Endian e vai ficar assim num processador Little Endian. Né? O byte, pessoal, ele não tem problema, o caractere, porque ele é um byte só, então eu não tenho o problema se ele começa do mais e menos significativo, porque ele não tem o mais e menos significativo. Né? Certo? Onde é que isso pode causar problema? Né? Então, imaginem que eu tenho essa união aqui, pessoal. Union é diferente de struct em C, né? Embora pareça a mesma coisa, né? Por quê? Porque se eu tiver uma estrutura, ela vai declarar essas três variáveis aqui em locais diferentes da memória. Se eu tiver uma união, esse long, esse short ou vetor de short, está faltando aqui o 2, e o vetor de char vão estar na mesma posição da memória. E é nesse caso que eu tenho um certo problema com extremidades. Não fica tão claro para você, mas por que eu vou fazer isso no código? Calma, né? Calma que eu vou mostrar quando que a gente pode fazer isso. Mas antes de mostrar os exemplos, vamos falar um pouco mais sobre ordenação. Então, imagine que eu tenha uma estrutura de dados agora, em que eu tenho um inteiro, outro inteiro, um double, um char, né? Se esse aqui for o conteúdo de A, no Big Endian, eu vou ter essa forma de organizar aqui, ó, 11, 12, 13, 14, em hexadecimal. Se for no Little Endian, o endereço de memória 0 vai ter o 14. Aqui o endereço de memória 0 tem o 11. Né? Mas quando que isso não é relevante, pessoal? Nesse vetor aqui de char, por exemplo. Ó. No vetor, no int vai ser problema, no double vai ser problema, no ponteiro de char vai ser problema, porque um ponteiro mesmo de char num processador de 32 bits, ele tem 32 bits. Agora, um vetor de char não é problema. Né? Porque se eu pegar aqui, ó, nesse exemplo, ó, no Big Endian, o A vai estar no endereço 14, o B no 15 e assim por diante. E no Little Endian, a mesma coisa. Ó. O A vai estar no 14, o B vai ter no 15
Então, quando que eu tenho problema com ordenação? Com int, long, short, double, float, tudo isso me causa problema de ordenação. Então, eu vou ter ordenado diferente na memória se o processador for Big Engine ou Little Engine. Tá? A questão, pessoal, é como eu já falei, arquivo BMP, JPEG, MP3 tem padrão de engines. Eles podem ser Big Engine ou Little Engine. Comunicação seriais, que vocês recebem os dados byte a byte, também podem ser Big Engine ou Little Engine. E é aí que entra o grande problema. Um protocolo de comunicação Big Engine sendo programado no processador Little Engine. Né? Um arquivo Little Engine sendo programado num processador Big Engine. É aí que a gente começa a ter os problemas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um BMP, pessoal, o arquivo mais simples que existe é imagem. Qual é o primeiro ou os primeiros 2 bytes de um processador BMP? Ele tem uma identificação lá, que no caso de dizer que é um formato BM, que é do tipo Windows 3.1 95 NT, que começou lá há muitos anos atrás, ele vai ter o código 424D. Tá? Logo em seguida, ele tem 4 bytes, que é o tamanho do BMP. Para que serve saber o tamanho do BMP? Pessoal, serve para saber até onde eu procuro o mapa de bits. Né? Então, em algum momento, eu tenho um mapa de bits lá que vai dizer, numa certa posição, qual que é a cor daquela imagem. Né? Tá? Então, uma das coisas que eu posso fazer para testar se um arquivo é BMP ou não, né, eu abro o arquivo, né, e eu comparo o primeiro short, os primeiros 16 bits desse arquivo com 4D, 42.4D. Dependendo de como que eu faço isso aqui, pessoal, eu vou causar um erro. Esse código aqui ele não vai se comportar da mesma forma em um processador Big Engine ou Little Engine, dependendo de como que eu programar isso aí. Calma que vai ficar mais claro. Depois, pessoal, no arquivo bitmap tem mais informação, e no final, e depois de todo esse cabeçalho do bitmap, eu vou ter lá o array de bits. Tá? Então, nosso objetivo não é ficar falando do bitmap, mas falando dos possíveis problemas que eu vou ter ao usar ou abrir um bitmap num sistema embarcado, né, baseado em microcontrolador. Então, de onde é que eu vou tirar esse bitmap, pessoal? De um cartão SD. Né? E quando eu leio um cartão SD, pessoal, eu leio essa memória, em geral, byte a byte. Né? Então, notem aqui, ó, vou voltar, que para fazer essa leitura, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma estrutura de dados que tem a sequência de dados do cabeçalho do BMP. Né? Então, notem aqui ó, que eu declarei um short como sendo o tipo do arquivo e um long como sendo o tamanho do arquivo. Né? Beleza, né? Tem essa estrutura de dados. E quando eu carrego eu uso um driver para acessar um cartão SD, geralmente ele me devolve um ponteiro de um vetor de 8 bits. Tá? O que eu estou fazendo nesse código aqui, pessoal? Eu estou fazendo esse buffer, que é um buffer genérico, que é um buffer de leitura do cartão SD, e ele é um ponteiro, né? Esse é o endereço inicial do buffer. Eu estou fazendo um casting para um tipo BMP file ponteiro. O que é BMP file, pessoal? Aquela minha estrutura de dados. Né? Então, ao fazer isso, eu estou fazendo esse buffer ser interpretado como um ponteiro de BMP file. E ao fazer esse parênteses e o asterisco, o que eu estou dizendo? Que eu quero copiar o conteúdo desse buffer, que agora é o BMP file, para dentro desse BMP file aqui, que é uma variável que eu declarei com esse tipo aqui. Né? Notem que é um tipo estrutura. Né? Beleza.
Mas por que está aparecendo no código? Se eu já copiei, pessoal. Se eu já copiei. Por que eu estou fazendo esse procedimento aqui de swap? Por um simples motivo, pessoal. O arquivo BMP é um arquivo do tipo Little Engine. E aqui eu estava programando um processador Big Engine, que é o Codefire na época. Então, ao fazer a atribuição de um bloco de dados, que são esses 512 bytes aqui, para uma estrutura desse tipo, se o arquivo é Little Engine e o processador Big Engine, fica tudo virado. E daí eu tenho que desvirar, que é o que essa macro em C está fazendo aqui. Então eu estou desvirando o size, o offset, e também estou fazendo um byte swap aqui em algumas outras coisas. Então notem que o type eu nem fiz, mas o size, que é long, eu fiz o swap de 32 bits. E alguma coisa que é short, como o bit count aqui, eu fiz um byte swap, que é só a inversão de 16 bits. Porque se eu não fizer isso, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou querer usar esse size aqui, e o size vai estar diferente do tamanho original. Um arquivo pequeno vai ser interpretado como um arquivo grande provavelmente como um arquivo pequeno. Notem o impacto disso, inclusive, no desempenho. Então, ao ler um bloco de dados e atribuir uma estrutura para facilitar a programação, eu tenho que ficar invertendo dados. E isso é extremamente complicado. Certo? Então, antes de falar de alinhamento de dados, eu vou mostrar isso num simulador. Então, eu vou pegar aqui um processador, ou esse problema, num processador de 32 bits Little Engine, que é um ARM. Então, notem que eu defini essa união aqui, como um valor de 32 bits, unido com dois valores de 16 bits, unido com um valor de um vetor de 8 bits, de 4 posições. O tamanho é o mesmo das três informações, mas eu posso interpretar esse valor como 32 bits, 16 ou 8. Certo? De novo, pessoal, por que isso é importante? Porque eu poderia fazer uma união aqui de um vetor de char, um vetor de 8 bits, com uma estrutura de dados. E daí, se eu ler os dados de um vetor de char, eles já ficam na posição correta da estrutura. Então, esse é o caso de uso. Quando eu estou abrindo arquivos, por exemplo. Então, eu vou para a depuração aqui. Daí, notem o que vai acontecer, pessoal. Eu vou copiar para o vetor de 8 bits aqui, esses dados aqui, 0, 4, F7, 56. Então, eu vou dar uns passos aqui e copiei. Certo? Agora, eu vou colocar aqui o mouse em cima do teste 8 bits e nota, na posição 0 tem 0, posição tem 4, 247 que é F7 e 86 que é 56. Em decimal isso aqui. Agora, pessoal, vamos ver o teste aqui, em 32 bits. Quanto que vale isso aí? Vale esse valor bem grande aqui. E quanto que vale em 16 bits? Vale 1024 e 222.063, que seria 0 e 4. Desculpe, 0 e 4 e está faltando 3 aqui. E 247,86 juntos. Mas por que aqui no primeiro não está mostrando 4? Está mostrando 1024. Notem o problema. Mais significativo, menos significativo. Teria que ser 4 aqui. Não, mas ele está mostrando 1024, que na verdade é 4, 0. Então, por que isso acontece? Porque esse processador é Little Engine.
E esse dado está configurado no formato Big Engine. Agora eu vou pegar um processador, vou até dar um zoom. Esse aqui é um Codefire, pessoal, processador Big Engine. O código é o mesmo, exatamente o mesmo. É a mesma estrutura, os mesmos dados que eu vou copiar. Então vamos lá no simulador, que eu já deixei aberto. Desculpem aqui. Vou dar um pouco de zoom aqui. E vou fazer os passos aqui para... acho que eu vou fechar esse simulador e começar de novo. Tá, eu vou para o simulador aqui. Porque eu errei aqui o Step Over F10. Tá, vamos lá. Então, vou dar um zoom aqui. Vamos botar um break aqui. Ali. Pronto. Então, eu estou copiando os dados aqui. Ó. Copiei os dados. Né? Então, como é que eu consigo ver esses dados? Eu estou em teste aqui. Eu vou abrir os vetores e vou dar o zoom de novo aqui. Notem, pessoal, que agora o valor de 32 bits é interpretado como 325.462, que é o dado correto. E que na posição 0 aqui do bits 16 tem 4. E que na posição 1 tem 63.000. Voltando ao simulador anterior, lá, ó, que é aqui. Notem de novo lá. Ó. Em vez de 4 tem 1024, em vez de 62.000 tem 262.000 e em vez de aquele valor menor tem um valor muito maior. Né? Porque as coisas estão sendo interpretadas de um jeito diferente na memória. Então, eu posso ir no Memory Browser aqui, ó, e procurar esse valor na memória. Olha o Little Engine. Ó. Eu tenho lá ó, o endereço aqui, mas ele está 04F756. É assim que ele está organizado a memória. Né? Ou seja, o 56, que é o menos significativo, está na primeira posição aqui de memória. Agora eu vou no Big Engine. Vou procurar esse lugar na memória, que é essa aqui, ó, o address 0x81234. Acho que é isso aqui. Olhem como está diferente na memória. 04F756. Tá? Por quê? Porque essa união aqui que eu estou usando, né, ao pegar um vetor com os dados, eles são interpretados diferentemente como 32 e 16 bits. Tá? Então, união, quando eu estou programando em sistema embarcado, dessa forma, tem esse grande risco aí da gente cometer um deslize. Agora, pessoal, olhem que interessante. Esse código aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está pegando 16 e fazendo uma OR com 4 Shift 8. Notem que esse aqui é o 1024 mais 16. Isso aqui deveria ter um comportamento diferente se eu trocar o engines do processador? Não, pessoal, isso aqui não vai ter um comportamento diferente. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo 4 ir para a posição mais significativa e o 16 na posição menos significativa. Em qualquer linguagem de programação, isso aqui é 1040. Né? Então, eu estou no Little Engine aqui, ó, e eu vou dar um passo. Ó, tá lá, ó, 4, 10. Quanto é que vale teste lá? 1040. 1040 está certo, porque é 4 deslocado de 8 mais 16. E como é que isso está organizado a memória? Então, notem aqui, ó. Notem que aqui é o E e aqui é o F. Ó. Então, aqui é o C, o D, o E e o F. Né? Então, teste é um short. Então, a posição do short é aqui, ó, E e F. Essas é onde está armazenado essa variável teste 2. Né? Quem que é o mais significativo? O mais significativo é o 4. Se eu tivesse no Big Engine, ele teria que estar na posição F aqui.
Mas como eu estou no Little Endian, ele está na posição E. Tá? Mas isso não mudou a forma com que teste é interpretado aqui no C. Porque isso aqui é 4 para o mais significativo e 16 para o menos significativo de maneira geral. Né? Como que ele vai ordenar isso na memória é outro problema. O problema, pessoal, sim, está quando eu uso, por exemplo, uma união. Daí sim eu tenho um problema. Tá? Então, se eu voltar para esse processador aqui, que é Big Engine, e fizer a mesma operação aqui, ó. Teste 2 tem os mesmos 1040, só que está organizado no formato 410. Né? Se eu voltar aqui para cá, 410, só que aqui o endereço mais alto, ó, de novo, aqui é F e aqui é E. Então, o endereço mais alto tem o 10. Aqui, ó, eu tô notem que aqui, ó, o endereço vai incrementando. Então, isso aqui está invertido em relação ao outro processador. Tá? Então, de novo, pessoal, quando que eu tenho um problema aqui? É só quando eu uso união? Não. É sempre que eu associo um vetor de char, ou de 8 bits, e isso acontece sempre quando eu estou lendo um arquivo ou quando eu estou comunicando com valores de 16 e 32 bits. É aí que a ordenação é um problema. Então, voltando lá à apresentação, né, eu vou passar a parte de alinhamento e vou colocar outro exemplo aqui. Ó. Então, o que eles estão dizendo aqui nesse texto? Ó? Que esse padrão de comunicação em 3E, 802.15.4, tanto na versão 2003 como na versão 2016, usa uma byte order Little Endian. Significa que o menos significativo vai vir primeiro. Né? Então, esse chip aqui da Texas usa esse formato aqui. No entanto, a extensão de segurança desse protocolo de comunicação é baseada em Big Endian, o que complica a implementação, né, e não permite, né, o uso de acesso direto à memória em grandes blocos de memória. Né? Por que ele não deixa usar acesso direto à memória, pessoal? Porque os dados chegam da comunicação em Little Endian, né, nesse formato. Mas para eu processar a criptografia do protocolo, os dados têm que ser virados para o Big Endian. E isso causa uma grande complexidade da implementação ou faz com que complique o código, porque eu tenho que ficar fazendo essas viradas de dados, que é o que eu mostrei para vocês, que eu tive que fazer lá quando eu abri um arquivo BMP no processador Big Endian. Né? Então, comunicação e arquivos tem endianness, e isso complica quando eu estou implementando o código que vai ler esse arquivo ou que vai comunicar um certo protocolo. Certo, pessoal, mas por que eu associo? E aqui dá para ver, esse aqui é o protocolo em si. Ó, né? Então, notem que tem valores de 2 bytes, aqui tem valores que podem ser 8 bytes. E é nesses problemas, um endereço de 2 bytes aqui, que pode ter o problema de estar invertido o dado. Tá? Então, esse que é o problema. Eu preferi ir direto para a simulação antes do que mostrar o slide, porque daí a gente via tudo que tinha para falar sobre ordenação para depois cair em alinhamento. Por que eu estou falando em alinhamento junto de ordenação, pessoal? Notem aqui, ó, que eu usei um atributo Packet Aligned 2. Por que eu usei isso aqui, pessoal? Vocês alguma vez pensaram em usar isso no código? Nem sabia que existia, talvez. Né? Simplesmente pelo fato, pessoal, que muitas vezes eu crio uma estrutura porque esse é o formato de um arquivo, né, como eu mostrei para vocês. Os primeiros 2 bytes é o tipo, os outros 4 bytes é o tamanho, e essa é a sequência de leitura dos dados de um arquivo, e eu crio uma estrutura para atribuir isso aí.
Se eu fizer uma atribuição direta, que nem eu fiz aqui, ó, o que eu espero? Que os 512 bytes que estão no buffer aqui façam uma atribuição direta nessa sequência aqui. Tá? No entanto, pessoal, se eu programar em C, né, um processador de 32 bits, o que pode acontecer? Pode ser que ficam lacunas de armazenamento de memória nessa estrutura de dados. Tá? E é aí que o alinhamento é importante. Tá? Por exemplo, ó, eu tenho essa estrutura de dados aqui, um char, um inteiro, um short e um char. Então aqui eu tenho 1 byte, mais 4 bytes dá 5, mais 2 bytes dá 7, mais 1 byte dá 8. Então, eu deveria imaginar que isso aqui ocupa 8 bytes. No entanto, se eu fizer um size off disso aqui, vocês vão ver que isso ocupa 12 bytes. Por que ocupa 12 bytes, pessoal? Porque por questões de alinhamento do processador, vale mais a pena ele deixar 3 bytes sem ocupar aqui e sempre acessar isso aqui com deslocamentos de 32 bits. Porque ao não desalinhar a memória, eu tenho melhor desempenho do processador. Então esse char aqui ele vai ocupar 4 bytes. Daí aqui eu tenho mais 4. E daí esse short aqui também vai ocupar. Vamos pensar como é que ele alinhou aqui. Ó. Aqui ele vai deixar 3 bits vazio aqui. Né? E aqui ele vai deixar 1 byte vazio. Tá? Porque até acesso de 16 bits ele consegue fazer. Então aqui ó, eu tenho um char e depois o inteiro. Então ele vai deixar 3 bytes vazios aqui. Daí aqui eu tenho uma posição alinhada em 32 bits, aqui eu tenho uma posição alinhada em 32 bits, a próxima posição está alinhada em 32 bits. Tá? Como é que eu vou acessar o próximo dado? Né? Também alinhado em 32 bits, então esse short aqui vai ter 1 byte para alinhar com esse char aqui. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, vai ficar 3 bytes adicionados aqui e 1 byte adicionado aqui, porque daí toda essa estrutura aqui, ela vai ter um tamanho múltiplo de 32 bits. Tá? Posso ir para o simulador para mostrar isso. Tá? Então eu estou no simulador aqui. Tá? Vamos ver quem é que eu declarei aqui. Ó. Notem que eu tenho uma estrutura de dados que nem aquela lá. Ó. Char, int, short, char. Tá? Então, eu vou atribuir aqui o tamanho dessa estrutura, teste 3 aqui, ó, que é essa estrutura aqui, tá? A esse valor aqui. Então, vou fazer uma atribuição aqui e vou ver o que tem lá dentro de teste 2. Olha o tamanho, 12. Tá? Então, o tamanho dessa estrutura aqui, a princípio deveria ter 8 bytes, na verdade tem 12 bytes. Porque entre esse char e esse int ele deixou 3 bytes sem uso na memória, e depois desse char aqui ele também deixou 1 byte sem uso. Tá? Pena que eu acho que não dá para ver onde é que estão os endereços aqui desses dados. Tá? Mas o que eu posso fazer aqui para vocês enxergarem um pouco melhor? Eu posso também fazer teste 3.data1. Ah, não, tá ali, ó. Aqui fica mais claro. Eu vou fazer o data 3 aqui, recebeu um dado. E o data 4 recebeu outro dado. Tá? Então, vou parar aqui a simulação, vou salvar, compilar isso aqui e vamos entrar na simulação de novo. Tá. Então eu vou dar alguns passos aqui e pronto, ó, eu preenchi data 1, data 2, data 3, data 4 e agora a gente vai lá na memória do processador. Tá. Então, o que é isso aqui? Ó? 1A, daí aqui é 1A,
tem F aqui e 20, isso dá 14, né? Aqui é F e aqui é 14. Então, notem como é que isso está na memória, pessoal. Quem que é a primeira posição? 1. Está aqui, ó, 1 na memória. Daí tem 10, que é aquele inteiro. Tá? Olhem quantos bytes que esse... Ó, vamos lá aqui de novo. Aqui eu tenho char e depois eu tenho um int. Tá? Então, esse 10 aqui é o int. Tá? Depois eu tenho o f aqui, depois eu tenho o 14. Ah, não, tá aqui, ó, tá aqui os dados. Aqui ficou mais fácil. O 1 tá aqui. Né? Notem que esse char, pessoal, ocupou 32 bits. Ó. Depois está o 10 aqui. Ó. Agora ficou mais claro. Tá aqui o 10. Ó. Ocupou 32 bits também. Daí vem o f, que é o short, ocupando 16 bits. E vem esse data4, que é um char, ocupando também, ó, 16 bits. Porque até 16 bits os processadores conseguem, se for um ARM Cortex M4, consegue acessar alinhado. Então, essa estrutura aqui ocupou 12 bytes, onde ela poderia ocupar 8 bytes. Né? Então, o que eu posso fazer para minimizar isso, pessoal? Eu posso usar, né, o que eu mostrei aqui, um alinhamento. Né? Esse atributo aqui vem do GCC, pessoal. Dependendo do compilador, isso aqui muda. Então, vamos lá. Ó. Eu vou para o código de novo. E eu declarei outra estrutura de dados. Né? Vou até dar um stop aqui. E vou colocar os mesmos valores. Para vocês verem que interessante. Agora é teste 4, que é outra estrutura de dados. Para ficar mais claro aqui, ó. Então, notem, eu copiei o tamanho de teste 3, que é desse tipo de estrutura aqui. E também copiei o tamanho de teste 4, que é esse tipo de estrutura exatamente igual, mas eu alinhei a 1 byte. Tá? E eu copiei os mesmos dados aqui, ó, para os mesmos tipos de variáveis, e vamos ver como é que isso fica na memória, tendo alinhamento ou não tendo alinhamento. Então, vamos rodar esse código. Compilei. E vou executar. Vou botar um break aqui. Então, olha aqui, ó, tamanho de teste 3, 12. O tamanho de teste 4, 8. Os mesmos dados, pessoal. Char, int, short, char. Char, int, short, char. Porque aqui eu disse para ele alinhar em 1 byte, ou seja, azar se tem um char depois de um int. Né? Então, vamos ver isso na memória de novo. Ó. Pá. Então, essa aqui, ó, pessoal, é a variável teste 2. Então, tem um char com 1 aqui ocupando 32 bits, o 10 aqui ocupando 32 bits, e esse 15 e 20 ocupando mais 32 bits. Já aqui, pessoal, no teste 4, que eu alinhei, olha o que acontece. Ó. O 1 começa aqui, ó, que é o 1 do data 1. Depois vem o 10, que ocupa esse 0A, esse 00, esse 00 e esse 00. O inteiro vai até o próximo 32 bits aqui. Ó. Daí depois eu tenho o short, que é 15, que ocupa o 0F00. E eu tenho o char aqui que está na posição, que é o 14, que é esse 20. Ó. Tá? Então, notem que essa estrutura teste 3 aqui ocupou 3 valores de 32 bits. Essa estrutura teste 4 ocupou 2 valores de 32 bits, ou seja, 8 bytes. Certo, pessoal? Impactos disso. Né? Vamos voltar de novo a isso aqui. Né? Impactos disso. Por que o processador pega e deixa essas lacunas aqui? Ou o compilador faz isso, na verdade. Né? Porque um processador de 32 bits, ele tem a tendência do melhor desempenho dele ser obtido quando eu faço acesso à memória
com valores deslocados de 32 bits. Imaginem o que acontece para um processador acessar a memória assim, ó, né? Em que esse inteiro aqui começa aqui, ó, 0A, 0000 e termina aqui. Então, a memória está desalinhada aqui. Isso vai fazer com que o desempenho do processador, quando eu estiver acessando essa estrutura de dados aqui, seja inferior a eu não usar esse alinhamento e deixar o compilador otimizar. Então, ao usar o alinhamento, o que eu perco? Eu perco desempenho. O que eu ganho? Memória, porque eu uso menos memória. E esse código aqui, pessoal, ó, pensem bem, ó, eu estou atribuindo um bloco de memória a uma estrutura. Ele não funciona se eu não alinhar, né? Porque imagina que o arquivo que tem o BMP, ele não deixa lacunas. Se eu atribuir a uma estrutura que tem lacunas, as coisas vão estar nas posições erradas. E é por isso que eu tenho que usar esse alinhamento aqui. Aqui eu permito alinhamento de 16 em 16 bits. Quando eu uso a line 1, eu permito alinhamentos de 8 em 8 bits. Então, notem novamente aonde que é importante esses alinhamentos. Quando eu tenho comunicação ou tenho abertura de arquivos. Nesses pontos, a ordenação e o alinhamento é extremamente importante. Tá? Eu sei que não é algo tão fácil de entender num primeiro momento. Se vocês tiverem dúvidas, a gente volta a esse assunto aqui nas nossas aulas síncronas. Tá? E a nossa próxima aula síncrona, pessoal, a gente falou de ordenação, a gente falou de alinhamento, a gente falou de pilha. E agora a gente vai falar sobre o uso, na próxima aula, o uso de cálculos em ponto fixo quando eu preciso ter valores com ponto flutuante, com vírgula, né? Será que vale a pena usar um processador que tenha o hardware de ponto flutuante? Ou eu posso usar um processador de hardware de ponto fixo e ter um desempenho semelhante, né? Então, tudo isso que a gente está falando, pessoal, veja que está conectado com processadores. Porque ou o processador ele é Big Endian ou ele não é Endian. Se ele é 32 bits, eu tenho que cuidar do alinhamento da memória. Se ele é 8 bits, eu não tinha esse problema de alinhamento. Agora, os processadores de 32 bits têm problema de alinhamento de memória. E o processador pode ou não pode ter hardware de ponto flutuante. Então, na verdade, pessoal, tudo isso está um pouco associado à escolha de um processador, né? E é por isso que a gente está falando desses quesitos aqui, porque depois nós vamos falar sobre densidade de código, nós vamos falar sobre eficiência energética, e daí nós fechamos o ponto. Agora eu mais ou menos sei tudo que é importante para eu escolher um processador, né? Certo, pessoal? Então, na próxima aula a gente continua com essa questão do ponto fixo versus ponto flutuante. Até mais, pessoal.